Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. No episódio de hoje, vamos continuar olhando para o tema geral que vimos na última quarta-feira, onde falamos sobre o dinheiro na nossa vida, e vamos pensar hoje em algumas das responsabilidades que Deus nos dá por meio das Escrituras em relação ao uso dos nossos recursos financeiros. Pense nessas palavras de Provérbios capítulo 3. O objetivo da nossa vida, de maneira geral, é honrar a Deus. E isso não muda quando falamos da gestão dos nossos recursos financeiros. O grande problema, no fim das contas, é que os homens acabam usando de maneira egoísta. Fazem um uso para esbanjar em seus próprios prazeres, um uso desenfreado, muitas vezes voltado à iniquidade até. Se tornam escravos do dinheiro, ao invés de utilizá-lo como uma ferramenta para honrar a Deus. Um conceito que a Bíblia mostra de maneira geral é que nós somos apenas administradores dos recursos que o Senhor nos confia. O ponto nisso é que, no fim das contas, tudo vem dele e, em última instância, tudo pertence a ele. A nossa responsabilidade está em administrar conforme ele nos instrui. Para honrar a Deus, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos aprender o que Deus ensina sobre o assunto. E, mais uma vez, isso não é diferente quando falamos do uso dos nossos bens. Voltemos, então, para o problema mencionado no episódio da quarta-feira do amor ao dinheiro. A Bíblia mostra isso como um grave pecado. A raiz de todos os males é o que o apóstolo Paulo nos instrui. Porém, a Bíblia não nos apresenta apenas o problema, mas também nos aponta antídotos valiosos para lidarmos com essa questão. Em mensagens posteriores, vamos olhar para alguns desses remédios, mas hoje eu quero abordar um específico, que é o contentamento. Um dos grandes problemas relacionados ao amor ao dinheiro é a insatisfação. Pense no assédio do mundo, sempre nos apresentando coisas que supostamente precisamos obter para sermos felizes, pessoas à nossa volta insatisfeitas, buscando sempre coisas ou conquistas que supostamente darão uma felicidade maior a elas. E neste sentido, diante de tamanho assédio e pressão, uma das maiores bênçãos que podemos encontrar no Evangelho é o contentamento. Podemos definir contentamento como sendo a suficiência proveniente de um relacionamento com Deus e que independe das circunstâncias externas. O apóstolo Paulo é um dos melhores exemplos de contentamento que nós encontramos nas Escrituras. Você pode olhar para Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, quando Paulo declara que aprendeu a viver contente independente das circunstâncias da sua vida, tanto nos momentos de aflição quanto nos momentos de fartura. Ele estava satisfeito, no fim das contas, com ter Deus na sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece, foi o que Paulo disse. Em outro texto, 1 Timóteo 6, dos versículos 6 a 8, Paulo apresenta também lições valiosas sobre o contentamento. Enquanto combatia a atitude de alguns falsos mestres que enxergavam na piedade uma fonte de lucro financeiro, Paulo nos apresenta outra perspectiva. No versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A piedade com o contentamento é fonte de lucro não material, mas espiritual e eterno. E Paulo continua argumentando, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Essa é uma verdade incontestável. Não importa quão rico você tenha se tornado nesta vida, ao morrer,
tudo ficará para trás. Pensar desta forma deve mudar a maneira como nós olhamos para os recursos desta vida e para essa busca desmedida. Por que desperdiçar energias com coisas que deixaremos para trás? É insensatez continuar tentando ganhar o mundo quando entendemos essa verdade. E Paulo continua: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Muitas vezes temos uma lista de necessidades extensa, mas o que Paulo diz aqui, tendo comida e roupa, essas coisas que satisfazem as necessidades mais básicas, nós devemos estar contentes. Devemos baixar o nosso padrão de exigência e sermos gratos pela bondade do Senhor, que cuida das nossas vidas. E devemos pensar, diante disso, como os cristãos possuem a bênção de poderem experimentar plenamente o contentamento nessa vida, até se não tivermos sustento e com que nos vestir. Temos a maior riqueza almejável, o perdão dos nossos pecados e a comunhão com Deus. Provérbios 15, versículo 16, nos diz que melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Contente-se com o que Deus te dá, e assim honre a Ele com os seus bens. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Viajar.